Fala galera, aqui é o professor Montanha e hoje nós vamos falar sobre o grande cara da evolução. Esse nosso quarto encontro nós vamos falar sobre Darwin e seus pensamentos. Muito bem, Charles Darwin surge com sua teoria mais ou menos uns 50 anos após os conceitos de Lamarck terem sido quebrado pelo teste do rabo dos ratinhos. Quem não assistiu à aula 3, favor assistir. Inclusive, seria melhor assistir antes dessa, porque aqui a gente vai fazer as comparações entre Darwin e Lamarck. Uma coisa muito interessante é vocês saberem que Darwin nunca contestou a existência de Deus. Pelo contrário, ele, como um inglês, no auge da reforma protestante, acreditava, sim, tinha fé em Deus. Tá? Isso está lá na biografia dele. O que acontece é o seguinte, é que na época as pessoas tentaram deturpar as suas ideias, que nós vamos abordar agora. Para ele chegar nos conceitos da teoria da evolução, primeiramente ele viajou ao redor do mundo. Tá aí o mapinha que ele fez. Ele sai da Europa, atravessa o Oceano Atlântico. A primeira parada dele é no Brasil, em Porto Seguro, e ele vai contornando toda a costa brasileira. E o que ele vai percebendo? Ele vai coletando cascos de tartaruga, né? E vai deixando lá no navio, o HMS Beagle, né? Você está vendo aí na imagem. Já foi o primeiro insight dele. Lamarck imaginava que a população, que os indivíduos de uma população eram todos iguais. Ao contornar a costa brasileira, ele já começa a ter esses insights que provavelmente não era bem assim. Quando ele chega na Argentina, ele evita descer, porque afinal o argentino é um povo muito foda. Tô zoando, tá? E aí ele contorna o Círculo de Fogo e começa a estar presente no Oceano Pacífico, na costa chilena, aonde ele vai visitar várias ilhas do arquipélago de Galápagos. E em Galápagos, aí ele tem uma ideia fantástica, né? Ele vai com seu estilingue matando lá os tentilhões e vai empalhando, tá? E aí ele sai desse arquipélago, mas eu quis ressaltar porque é muito importante na abordagem da teoria dele, e percebam que ele vai para a África, ele vai para a Austrália, enfim, ele viajou o mundo todo. E lá, nessa viagem ao redor do mundo, no arquipélago de Galápagos, ele conheceu os tentilhões. O que você acha que são os tentilhões, meu querido? Você acha que são ursos polares que estavam ali na costa chilena? Você acha que eram pinguins ou você acha que eram pássaros? Acertou quem pensou que eram os pássaros. E por que eu falei que era muito importante esse arquipélago para Darwin? Porque lá ele coletou esses tentilhões que apresentavam bicos com formatos diferentes. Isso o instigou demais, né? Além disso, né, ele também viajou e, quando regressa à Inglaterra, ele entra em contato com a teoria malthusiana, que eu acho que vocês odeiam, né? Malthusiana vem de Thomas Malthus, o criador da teoria da progressão aritmética e da progressão geométrica, PA e PG. Para Thomas Malthus, a disponibilidade de alimento cresce em progressão aritmética. Então, uma árvore dá 5 frutos, 2 árvores 10, 3 árvores 15 e assim sucessivamente. É um crescimento lento se a gente pensar que a população cresce em progressão geométrica, cresce em PG. Um casal tem 2 filhos, esses 2 filhos casarão, terão 4, 8, 16, 32, 64, 128, 264, e vai, tá? Aí,
eu quero que você perceba o seguinte: se o pessoal chega numa ilha, tem bastante alimento, mas fica lá por um longo período, a reposição desse alimento, o crescimento, a disponibilidade desse alimento, ao longo do tempo, não vai saciar a necessidade de alimentação da população que cresce muito rápido. Então vai chegar um determinado momento que eu vou ter mais indivíduos, terei mais pessoinhas do que alimento disponível. E aí? E aí o que acontece? Ao longo do tempo irá faltar o alimento e os diferentes indivíduos de uma espécie entrarão em competição. Então, ele se perguntou: quem vai sobreviver? Lembra que os indivíduos são diferentes, e aí surge a teoria da seleção natural. Apenas os mais aptos sobrevivem. Quando traduziram de uma maneira errada. Todo mundo fala, apenas os mais fortes sobrevivem. Não é. Porque nem sempre a força é uma adaptação melhor que a velocidade, que pode ser uma adaptação pior que a inteligência, que pode ser uma adaptação pior que a camuflagem. Para cada situação, para cada ambiente, tem um tipo de adaptação que pode melhorar um determinado grupo. E lembre-se que só dá para sobreviver os mais aptos porque os indivíduos são diferentes. E aonde que ele percebeu isso? Lá na Ilha de Galápagos. Então, tudo ia muito bem, tudo ia muito legal, mas certa vez Darwin, mostrando a sua teoria num congresso, um grupo de fixistas, para quem não sabe quem são os fixistas, assistir a aula 1, tá? E eles contestam Darwin, eles apontam o seguinte, fala, Darwin, sua ideia, sua teoria é realmente muito melhor que a de Lamarck, mas se você me explicar uma coisinha, eu deixo de ser fixista e passo a ser evolucionista. Aí Darwin fala, manda aí, meu, pode falar. E ele fala, Darwin, me explica como surgem os diferentes indivíduos dentro de uma mesma espécie. Como que tem o alto e o magro, tem o bonito e o feio, tem o gordo, tem o magro. Me explica aí, Darwin, como é que isso acontece? Gente, a gente tem 1850, né? É uma pena, porque esse inglesinho tinha ali perto, né, da Inglaterra, um monge austríaco plantando ervilha. Sim, Mendel, pai da genética. Eles não trocaram um e-mail, não trocaram um WhatsApp. Mas, infelizmente, os dois morrem, então, sem poder juntar as duas teorias. Porque a pesquisa de Mendel poderia explicar como surgem os diferentes indivíduos para que Darwin, então, pudesse calar a boca daqueles que o perseguiam. Darwin não consegue explicar essas diferenças e, por mais um tempo, ponto para os fixistas. E o pior, Darwin começa a utilizar algumas ideias do transformismo de Lamarck. E aí, realmente, ele perde a batalha momentaneamente. 70 anos depois, por volta de 1920, vai surgir a teoria definitiva que explica a falha na teoria de Darwin. Mas essa é um assunto para a nossa próxima aula, o neodarwinismo. Se você curtiu, deixa seu like. Se você curtiu, dá joinha. Vamos levitar esse nosso canal de aula, porque eu faço isso para vocês, meu querido. Do mais, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui!